Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão hoje? Esperamos que estejam bem, assim como nós estamos bem. E queria muito agradecer agora a sua presença aí, onde quer que você esteja, nos acompanhando o nosso quebra-cabeça, onde hoje nós estamos colocando mais uma peça, né? Mais uma explicação, à luz da palavra de Deus, sobre o jejum. E hoje falando sobre, ou continuando a falar sobre o jejum correto, quando nós iniciamos na semana passada falando sobre esse assunto, hoje nós estaremos dando continuidade então. Não esqueça, nos acompanhe, compartilhe esse programa com familiares, seus amigos, com quem você achar que deva interessar. A página da igreja, está na página da igreja lá no YouTube, TDA Sapiranga, e no nosso Instagram também, TDA, Quebra-Cabeça TDA. Coloque lá todas as suas dúvidas, comentários, acompanhe o nosso programa. A gente terminou na semana passada sobre o jejum correto ou o jejum que agrada a Deus. O que nós podemos falar a partir disso, ou continuar a falar a partir disso? Mateus 6, do 16 ao 18, né? É uma passagenzinha que fala sobre o jejum, né? Então, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, né? Linkando com o vídeo da semana passada. Acho que esse pregador, pastor, não leu isso aí, né? Faz de novo. Né? Fazer de novo, né? Cansada, mano, descansado. Olha as olheiras, né? 3 dias, né? Daí aqui, ó, não mostrem aparência triste, né? Olha como a Bíblia é gentil, né? Como os hipócritas, né? Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa, né? Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê em secreto. E o seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, aí nós temos a maneira correta de fazer jejum também, né? E aqui, essa parte aqui, em Mateus 6, ela fala sobre o Sermão do Monte, né? Porque a gente vê que na Bíblia ela não coloca como mandamento, né? Jejuarás uma vez por semana, né? Mas aqui é que interessante, Jesus está falando aqui de oração, de jejum, de juntar tesouros no céu e não na terra. Quer dizer o quê? Que isso é uma prática que nós devemos ter na nossa vida. Porque ele não fala, se vocês jejuarem, mas ele fala, quando jejuarem, né? E quando vocês orarem. Então está dizendo que isso tem que ser algo permanente nas nossas vidas, né? Um hábito. Um hábito, né? O próprio Jesus, o que Jesus fez antes de iniciar seu ministério na terra? 40 dias de jejum, né? Para quê? Para se aproximar cada vez mais do Pai. Então, se o mestre dos mestres, se é aquele que é o nosso intercessor, se é aquele que nos salvou, praticava o jejum quando estava aqui na terra, praticava a oração, né? Mas vamos se ater principalmente ao jejum. Ele fazia. E aí nós que somos seus seguidores, somos seus discípulos, né? Quanto mais nós temos que fazer, temos que seguir, né? Ser imitadores. Na verdade, as coisas carnais vêm para nos afastar, porque na verdade, aí é uma coisa interessante também. Nós temos que saber que o nosso corpo ele é crucificado, ele não está morto, nosso corpo carnal. Ou seja, eu tenho que esmurrar ele, eu tenho que cada vez, né? Fazer com que eu me torne cada vez mais espiritual, quando eu me refiro à minha vontade, né? Porque o ponto que Jesus sabia é que quando ele não estivesse mais aqui, né, a carnalidade seria algo que eles teriam que lidar, né, com isso. Apesar de o Espírito Santo estar aqui, há uma batalha, como o próprio apóstolo Paulo fala, que o Espírito milita contra a carne dentro de mim, né? Então eu preciso sim do jejum para que o meu lado espiritual ele se fortaleça. Eu como pastor para casais, né, gosto muito de falar a respeito de casamento. Eu amo falar sobre isso. E a relação Jesus e igreja é comparada com casamento N vezes, né?
Sim. Isso, N vezes na Bíblia, compara-se a relação Jesus-igreja com a relação de casal. Quando existe um ensinamento para o homem, ele diz o quê? Como Cristo amou a igreja, Cristo amou a igreja. a ponto de morrer por ela. Cara, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, o Ramon ainda não é casado, mas vocês, assim como eu, nós estaríamos extremamente dispostos a nos colocar na frente de uma bala de revólver para defender as nossas esposas. Com Sem certeza. problema nenhum, tá? O cara viesse assaltar minha esposa, ou machucar minha esposa, eu me meteria na frente sem sombra de dúvida, sem medo nenhum. Também seria a última vez. Né? Então, o que eu interpreto quando Jesus fala ama a tua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela? Eu preciso todos os dias morrer um pouco. Nas minhas vontades, nos meus desejos, deixando de fazer o que eu gosto muitas vezes. Claro que isso não 100% das vezes. Todos nós temos a nossa individualidade, a gente precisa ter a nossa individualidade, embora eu ame a minha esposa junto comigo na minha individualidade também. Mas eu preciso morrer com algumas coisas. Tipo, hoje tem uma festa na firma, eu não vou, morro, acabo ficando com a minha esposa. O jejum é isso. É a gente estar morrendo um pouco em prol deste relacionamento. Exatamente. Eu acabo morrendo um pouco de mim mesmo, porque eu vou crucificando a minha carne. crucificar a minha carne. Eu vou tirar de mim aquilo que Isso. não só eu gosto, mas aquilo que eu também necessito, alimento, eu necessito alimento. Eu vou tirar isso de mim e vou morrer um pouco na minha carnalidade em prol desse relacionamento com Cristo, para que o meu relacionamento com Ele possa crescer. Coisa que os discípulos não precisavam, porque eles estavam lá num relacionamento tete a tete. Exatamente. Frente a frente. Isso aí. Então, o verdadeiro jejum é isso, é morrer um pouquinho de mim em prol desse relacionamento com Cristo. Porque percebe como a gente, olhando por essa ótica aí, vem o que a gente conversava antes, a gente vai mudando, tirando o nosso foco, né, do que é para nós, para a glória de Deus, né? A gente aí entra, né, conversando, a gente tira o nosso foco que Deus, sim, ele quer me abençoar, né? Mas qual o foco de Deus te abençoar, por exemplo, financeiramente? Porque daí fica incongruente, né, Tiago? Porque eu vou morrer um pouquinho, tirando aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso, em prol de um relacionamento com ele para ele me dar dinheiro. Com certeza não. É incongruente isso. Então, na verdade, né, o que ele quer fazer? Né? Ele vai te abençoar, obviamente. Na verdade, vai ser um benefício que você vai colher na sua vida. Abrirão portas. Tu vai poder, né, ter possibilidade de fazer coisas que tu gostaria de fazer, proporcionar talvez, né, algo melhor para tua família. Quando eu falo abrirão portas, eu digo assim, vão abrir, vamos enxergar coisas que não estavam... Isso, vamos ter acesso a pessoas, a locais. O comentário que o Thiago fez, eu acho que foi no programa passado, parece que colaram um versículo novo ali. É essas portas que vão se abrir. Isso. Tipo, quando eu tô lendo a Bíblia em meio ao meu jejum, botaram um versículo novo aqui que eu não tinha visto. Colaram esse versículo hoje, apareceu esse capítulo na Bíblia aqui hoje. São as portas que se abrem de entendimento. Isso. E outra coisa que falando sobre ótica, né, de nós vivermos e fazermos tudo para a glória de Deus, sendo o melhor que eu posso ser em todos os locais que eu estiver no meu trabalho, né? Claro, a Bíblia coloca que nós somos cidadãos dos céus, né? Nós somos passageiros aqui. Mas Jesus também veio e disse que, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? E qual é a vida em abundância? É conhecer a vontade do meu Pai e fazer. Mas não é só fazer dentro da igreja, né? Eu sempre gosto de dizer que ser crente dentro da igreja, cara, é a coisa mais fácil do mundo, ser crente dentro da igreja. Mas ser crente lá fora, cara, né? Lá fora, no teu trabalho, na faculdade, com os teus familiares que não são cristãos, né? E aí? É uma dificuldade, mas eu tenho que evidenciar a glória de Deus, eu tenho que, né, aquela velha máxima, fazer tudo
como se eu estivesse fazendo para Deus, porque na verdade tu tá fazendo para Deus. Está fazendo. Tu tá fazendo. Queira É. tu ou não, goste ou não, tu está fazendo tudo para a glória de Deus. E tudo que nós fizermos, né, nós seremos confrontados por aquilo que fizermos, por aquilo que omitimos de fazer, né? É. Por isso que o jejum, né, as disciplinas, a gente falou na vez passada, e é importante frisar, ele vem para nós nós venhamos conhecer a vontade do nosso Pai. Nós estávamos falando um pouco antes, Tiago, e tu fez um comentário a respeito da Rafinha, e eu achei bem interessante, e eu queria fazer também um comentário em relação a um dos meus filhos, a Ellen. Quando a Ellen nasceu, a Ellen veio depois do falecimento do nosso filho, o coração está mais fragilizado, então meus filhos sempre me acusaram de fazer tudo que essa guria quer. Pai, tu faz tudo que essa guria quer. Às vezes eu falo, talvez eles até tenham razão, porque é a única menina. Menina. Veio depois do falecimento de um filho. Foi uma gestação preocupante, porque né, pensávamos e tínhamos medo que pudesse acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com o outro. E aí um dia, Tiago, o meu filho do meio, o Victor, chega para Ellen e diz assim, eu quero um jogo de play. Tu pede pro pai? Aí a Ellen falou assim, não, pede tu. Não, pede tu, porque tudo que tu pede, ele dá. Diz o Victor para Ellen. E eu estou aqui sentado ouvindo eles conversarem. E aí a Ellen falou assim, Victor, eu vou te ensinar. Vai lá, senta no colo dele, abraça ele pelo pescoço, beija ele, diz para ele, pai, eu te amo. E pode pedir, que é certo que ele vai te dar. Bom, eu não vou finalizar a história, mas sabe o que eu percebo às Mas vezes? na outra semana eu tava jogando play com ele. Tava. Comprei até a guitarra do Guitar Hero. Aí, olha só. A gente age às vezes, Tiago, Pastor Jeff, Ramon, com o jejum, com a nossa oração, mas vamos nos ater ao jejum, como o Tiago falou, a gente age igual os nossos filhos. A gente acha que a gente vai fazer aquele jejum sentando no colo de Deus, abraçando ele pelo pescoço, beijando ele, dizendo, Deus, eu te amo, olha o meu jejum aqui. Para ele nos dar alguma coisa, isso é um ato infantil. É coisa de criança isso. Sabe? A gente não pode pensar dessa forma, achar que a gente vai fazer um jejum, vai orar e que Deus vai... Ai, meu filhinho, toma a caneca que tu tanto pediu. Sabe? É aquela questão diferente do chegar e... Pastor Jeff, eu vou te dar uma caneca com o teu nome aqui, cara. Tá personalizada, tá com o teu nome, um presente para ti. Cara, eu sou um homem de 50 anos. Pastor Jeff é um homem de 30 e poucos anos aí, é um menino ainda, né? Mas tô te dando porque eu quero te agradar, sabe? Eu quero poder fortalecer o nosso relacionamento. Não tô pensando em que tu vai me dar uma caneca de volta. Eu quero te agradar. Isso. Eu quero fortalecer meu relacionamento contigo. O nosso jejum precisa ser o presente do filho maduro. Isso. O filho que quer agradar o pai. O filho que quer dizer para ele, cara, olha aqui o quanto eu te amo. E não um filho que quer ganhar alguma coisa de volta. Isso é coisa de criança, é um coisa sinal de infantil. um coração dedicado a Deus, né? Coração dedicado a Deus. Isso. Aproveitando esse gancho sobre a maturidade. Conforme a idade chega, se aproxima a questão do... E agora eu quero trazer para um outro viés, para um outro olhar, uma outra ótica. A gente vai, com 18 anos, nós vamos nos alistar para o exército. Uhum. E a gente entra no treinamento e tal, estamos aptos à batalha. Qualquer circunstância, uma guerra, nós somos convocados, somos chamados, estamos preparados e vamos à batalha. Eu queria que, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o jejum nessa batalha, porque existe, até a gente conversou um pouquinho antes, mas citar a questão da luta, essa tentativa de Satanás em minar nossa mente, ou tomar conta
da nossa mente. Eu vi que vocês comentaram antes bastante sobre o jejum fortalecer o nosso espírito, né? Isso mesmo. Vencer o nosso espírito para matar a carne, né? É aí que está o segredo do que tu vai perguntar. Bom, eu tava comentando e tentando planejar a pergunta, mas Essa caça só sai com jejum e oração. isso. Mas essa guerra, o jejum, tem essa questão de nós fazermos o jejum ou consagrarmos o jejum como adoração. Não muda, continua sendo adoração, mas a questão do jejum ser uma ferramenta para uma grande batalha espiritual. Por quê? Até aproveitando esse ambiente, esses dias de tanta luta, que muitos parecem ter desfalecido ou estarem diminuindo a sua fé ou diminuindo a sua crença, entendam? Crença. Claro. A batalharem pela sua fé, continuarem a batalhar pela sua vida cristã, a continuarem acreditando que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Essa batalha, essa tentativa do nosso inimigo, de Satanás, minar nossa mente com as coisas do mundo, com as coisas ao nosso derredor. Quais são os benefícios do jejum para essa batalha espiritual? Bom, um comentário antes. Envelhecer é compulsório. Todo mundo vai envelhecer. Não existe quem não envelheça. Isso é compulsório. A criança que morreu com 12 horas de vida, envelheceu. 12 horas. É compulsório. Amadurecer Opção. é opcional. É uma opção tua amadurecer. Então nós vemos velhos que são infantis. Tá? Agora, a gente passou o programa aqui relatando uma coisa: intimidade. O meu jejum é o presente para fortalecer a intimidade. Se essa casta não sai, a não ser por jejum e oração, é porque essa casta precisa ser atacada com intimidade com Deus. Entende? Então, quando a gente vai para a batalha... E por que as pessoas estão desfalecendo na fé, pastor Jeff? Por que as pessoas estão ficando com medo, pastor Jeff? Por que as pessoas... Falta de intimidade, cara. É falta de intimidade com Deus. Sabe, eu tinha um amigo, Tony, cara, se tu por um acaso ouvir isso, eu te amo, um abraço. Um amigo, um Tony, nós estudamos junto no 2º e no 3º ano do 2º grau, já apita como trem. Não sei quanto tempo faz isso. Nós éramos amicíssimos, velho, amicíssimos. Eu fui padrinho de casamento deles. Agora, uns 2 anos atrás, eu fui na casa do Tony. Fui lá encontrar o Tony, fazia 40 anos, não tanto, mas fazia acho que uns 20 e poucos anos, 25 anos que eu não vi o Tony. Fui lá na casa do Tony com uma expectativa de encontrar o Tony que eu conhecia do 3º ano do 2º grau, quando eu fui padrinho de casamento deles. É velho isso, 3º ano do 2º grau, né? Hoje nem fala mais assim, né? Nós parecíamos 2 estranhos, cara. As pessoas passam uma vida inteira sem jejuar, querem chegar na presença de Deus para uma batalha com a mesma intimidade que tinham no dia do seu batismo? Não, a gente precisa ter intimidade, jejum gera intimidade. Aí, quando eu vou para a batalha, eu vou como? Fraco. Eu vou como? Sem força nenhuma. Eu tenho condições de ganhar a batalha sozinho? Não. Quando? Sempre. Só um parênteses. Quem me dá isso é Deus, a intimidade com Ele. E não basta uma frase, uma oração dentro de uma frase. Senhor, ajusta as minhas armaduras. Não é o bastante para estar preparado. Por isso que eu cito. Precisa estar ajustado, mas tu não vai estar ajustado em uma frase. Não, essa é a minha questão. Na verdade a armadura é justamente, né, que fala ali, a armadura é justiça, é fé, é pregação do evangelho. Não é algo que eu vou vestir, né? Só que o que é isso? Isso, na verdade, é um misticismo, né? É um misticismo. Então, é de achar que com uma frase, com um objeto, é igual é interessante isso. Na aula passada da escola, a gente estava dando a aula ali do 1 Samuel, daí, livro de 1 e 2 Samuel. Daí. 1 Samuel, os judeus estavam perdendo uma batalha para os filisteus. O que eles fazem? Vamos trazer a Arca da Aliança para cá.
Porque a Arca da Aliança, ela contém a presença de Deus. Então a Arca da Aliança, ela vai fazer toda a diferença e vai fazer com que essa batalha mude. O que tinha dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança tinha a vara de Arão, tinha o maná e tinha as tábuas da lei. Naquele tempo, a palavra de Deus, o próprio livro de 1 Samuel fala que a palavra de Deus ela era muito rara, então ela não se manifestava, então nós não tínhamos a presença do maná. Cada um fazia o que se achava que era certo, então eles não cumpriam a lei. E o sacerdote, na figura de Eli e os seus filhos, eram totalmente perdidos, corrompidos. Então a vara de Arão, que representa o sacerdócio. Para que servia a Arca da Aliança se o povo não estava cumprindo a lei, cumprindo o sacerdócio e a palavra de Deus não se manifestava? Apenas um artefato religioso, tanto que os filisteus pegaram e roubaram e levaram embora. E aí? Então a gente quer ter algo religioso, né? Aí vem o pressuposto religioso de um objeto, né? Então a gente também não pode fazer do jejum um objeto, né? Ele é um meio, cara. Ele é um meio que vai fazer, não é o jejum. Estou com a vida totalmente resagrada, fazer um jejum agora de um dia para acabar com tal coisa. Não é assim. Os pagãos faziam isso, cara. Né? Se a gente for estudar a história, os pagãos faziam um jejum ou sacrifício para aplacar a ira do Deus, né? Era assim, cara. Então a gente não pode fazer de um meio, fazer um jejum de um dia para Deus abrir a porta para eu comprar um carro. Cara, é uma piada, mas quanta gente pensa isso? E aí estão fazendo igual a Rafinha e a Ellen, entendeu? Estão entregando um presente porque querem alguma coisa de volta. Exato. E aí vai por outras coisas, né, cara? Pessoas que entregam seus dízimos porque vou dar 100, quero 1.000 de volta. Pelo amor de Deus. Tudo isso é adorar a Deus. É adorar a Deus. Isso tem que ser para adorar a Deus. Isso. Aí, sim, eu vou para a batalha como? Com intimidade com Ele. Aí, quando eu tenho intimidade com Ele, eu venço a batalha. Com certeza, né? E não sou eu quem venceu, foi Ele. E sempre lembrando que Deus é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. Né? Então, pede e lhe será dado. Não recebe porque pede mal. Tá, e como é que é o pedir mal? Tem alguma fórmula mágica que eu tenho que falar alguma palavra correta? Não, cara, é a tua vida, é a tua intimidade, né? Não, e ele fala, pede não recebi porque pediu mal, pedi para os seus próprios deleites. Exato. Aí eu vou fazer um jejum para o meu deleite? Tipo, aí é aquilo que a gente estava brincando. Eu vou me mortificar, vou tirar uma coisa que eu amo muito de mim para agradar a Deus e Ele me dá uma coisa que eu amo muito. É incoerente, incongruente isso. E daí entra a própria questão daí, né? Que nem muitas pessoas, Deus abrir as portas, abençoar financeiramente, né? Para os seus próprios eleitos. Cara, eu tenho plena certeza. Deus quer te abençoar, mas, cara, se Ele te der, tu vai desfrutar com a tua família, mas, cara, Ele quer que tu ajude, cara. Ele quer que tu abençoe irmãos, tu abençoe a obra, tu abençoe... Que retorne para Ele. Retorne para Ele aquilo que tu não poderia fazer, os teus pés não alcançam alguém que vá lá pregar, mas que tu possa, através daquilo ali, sabe? Da mesma forma, o cara que estuda é um grande conhecedor da palavra. Cara, Deus não quer te revelar algo ali da palavra, o Espírito Santo não quer te revelar algo da palavra para que tu retenha para si dizer, esse é o cara, esse manja tudo de Bíblia, meu, é o cara, velho, é o cara. Não, cara, Ele quer te revelar para que tu seja um auxílio para os teus irmãos. Tu possa abençoar eles com aquilo que Deus está te mostrando também. Não somente para ti, né? Mas daí entra a questão do ego, né? Eu tenho que ser mais, eu tenho que mostrar mais, né? Daí isso é o quê? É falta de intimidade com Deus, né? Mesmo nisso, né? É verdade. Olha, teve muitos esclarecimentos, como a gente sempre diz, né? À luz da palavra. E teve bastante esclarecimento. Eu creio que nesses 2 últimos programas a gente aprendeu muito sobre definição, sobre os benefícios, sobre como fazer, né, a intenção de se fazer um jejum. Mas não para por aí, porque na próxima semana a gente vai ter uma live especial, e nós vamos estar tratando sobre o nosso jejum, o jejum que Deus deu uma direção para a nossa igreja, baseado no livro de Esther, né? Trouxe uma base dentro do livro de Esther, e nós vamos continuar e vamos conversar muito. E como vai ser uma live, né? A gente vai estar pronto para receber as suas perguntas, os seus comentários. Vai ser muito especial a semana que vem. Nós vamos ter o sorteio, então vai ser a nossa live,
nós vamos tratar sobre os 120 dias de jejum que Deus deu uma orientação. Então, você que é da nossa congregação, você que é da TDA ou quer entrar, né, nessa visão, nessa orientação que Deus deu aí para nós estarmos batalhando aí pela frente, os próximos dias, próximos meses aí, não perca na próxima quarta-feira, tá bem? Que Deus te abençoe. Não esqueça de entrar nas nossas redes, YouTube, TDA Sapiranga, na página do Face e no Instagram, Quebra-Cabeça TDA, tá bem? Que Deus abençoe tua vida. Próxima quarta-feira, não perca. Compartilhe, fale aí com seus amigos, familiares, aí, todas as pessoas que você acha que precisam também estar ouvindo, tá bem? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Abraço.